porque é um assunto que está no noticiário, só que tem um aspecto dessa notícia que a gente quer trazer para você que nos acompanha, porque a juíza Ana Fischer, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, ela criticou a mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que pode abrir espaço para a recriação do imposto sindical obrigatório. Em um artigo que foi publicado na Forbes Brasil, a magistrada afirmou que a contribuição ainda existe, só que de forma voluntária. Ana Fischer declarou ainda que a queda de 99% na arrecadação dos sindicatos gerou uma busca incessante na restituição do imposto para manterem os grupos. Por fim, a juíza afirmou que os valores não eram usados apenas para despesas habituais de uma organização, mas que também costumavam financiar manifestações político-partidárias. Isso rende muitos debates importantes, inclusive você que está aí nos acompanhando. Pode mandar uma mensagem, uma pergunta, eu vou rodar com os nossos comentaristas, mas antes eu quero trazer uma parcial da enquete do dia, inclusive uma pergunta que está publicada, estampada no nosso portal de notícias. Entre agora em jovempan.com.br, você vai ficar muito bem informado, vai poder acompanhar o trabalho dos nossos jornalistas, os textos dos nossos articulistas e colunistas e também acompanhar os vídeos dos jornais e programas da Jovem Pan News. A pergunta de hoje é a seguinte: as mudanças nos ministérios serão suficientes para satisfazer o Centrão? 96,83% disseram que não. Já 3,17% disseram que sim. Então, eu repito e reitero o convite para você entrar em jovempan.com.br e votar nessa enquete de segunda-feira, sempre agradecendo demais a sua audiência aqui no programa Os Pingos nos Is, não importa se pela TV, pelas emissoras de rádio e também pelas plataformas digitais, como o YouTube e também o Panflix. É isso, vamos retomar esse assunto. A juíza Ana Fischer, do TRT, da Terceira Região de Minas Gerais, criticou a mudança de entendimento do STF em relação à contribuição sindical. Ela, inclusive, destacou, viu, Zé Maria, que o imposto financiava manifestações políticas. Há uma divergência em relação a algumas figuras que integram esse ambiente trabalhista no Brasil. Advogados, magistrados, pessoas que atuam nos sindicatos, a classe política. De que maneira você tem observado essas discussões? Parece que a grande maioria, Zé, é contra o retorno desse imposto obrigatório. Não vai voltar. O imposto sindical obrigatório é esquisito até o nome, né? Esse é obrigatório é imposto. E, na verdade, é contribuição. Não pode contribuir de forma obrigatória. Então, não é contribuição, é imposto sindical. Veja bem, esse é um debate que não foi bem feito no Congresso Nacional. Não foi. Porque passa uma ideia de que os grandes sindicatos são favoráveis à volta. Não. A CUT, CGC, os maiores sindicatos do Brasil, né, as federações, são contra o imposto sindical obrigatório. Pode acreditar. Parece esquisito e tal, mas não, eles são contra. Porque o imposto obrigatório criou uma nuvem, esta é a realidade, de sindicatos inexpressivos e que ganhavam muito dinheiro. Alguém conseguia uma carta sindical e recebia, tinha uma determinada fatia do trabalhador lá, o dinheiro e pronto, e ninguém sabia nem que existia. Muitos trabalhadores não sabiam nem para onde ia a sua contribuição obrigatória e sindical, um dia de trabalho. Por quê? Sindicato dos costureiros, será o quê? Sindicato dos lavadores de carro. Quando se conseguir uma carta sindical e existe um monopólio, ali o dono daquela carta montava numa mina de dinheiro. E os grandes sindicatos ressentiam disso. Havia uma pulverização de sindicatos. Com o fim desta contribuição obrigatória, esses sindicatos fakes, que é isso, eles acabaram, dizimaram. A gente via aqui em Brasília federações de fantasmas, né? Eu acho que tem que debater uma regulamentação sobre a contribuição espontânea do trabalhador para a sua representação sindical.
Sindicato patronal tem a contribuição, né? E nada em dinheiro, e o sindicato do trabalhador. Houve uma redução, viu, Mota, com a mudança da legislação de 99% no montante de arrecadação por parte dos sindicatos. Agora, o que mais me chama atenção nessa notícia é a declaração da juíza, que disse que esses valores, eles não eram usados simplesmente para pagamento de despesas ou impressão de folhetos e por aí vai, realização de eventos, e sim para financiar manifestações político-partidárias. Ou seja, algo que muitas pessoas já sabem, que os sindicatos atuavam a favor de alguns grupos em especial, né, Mota? É muito bom ver que ainda existe no Brasil pessoas com a capacidade de colocar as coisas de uma forma clara e direta, como fez essa juíza. Porque parece que a gente está voltando para um Brasil antigo, onde ser dono de um sindicato era um grande negócio, né? Talvez quase tão bom quanto ser dono de um partido. E a grande jogada é essa. Custava, Mota, 4 milhões, uma carta sindical custava 4 milhões de reais. Isso foi revelado numa investigação. Você pagava 4 milhões de propina para o Ministério te dar uma carta sindical. Pois é bom a gente explicar isso para o espectador. O que significa isso? Você resolve abrir, por exemplo, o sindicato das costureiras do município de São Paulo. E aí só você representa as costureiras do município de São Paulo. E todas as costureiras eram obrigadas a recolher um dia, o imposto equivalente a um dia de trabalho, e você administrava esse dinheiro, né? Um excelente negócio. Então, é muito triste ver que existe uma perspectiva disso voltar a acontecer, é um retrocesso tamanho, e parabéns à juíza pela coragem de se manifestar e explicar tudo como é. Pois é, Dantas, você que inclusive trouxe essa informação durante a tarde para a equipe do programa Os Pingos nos Is, caminhamos para a mudança, a efetivação dessa alteração no entendimento do STF, por qual razão? Ah, bom, por qual razão aí... Fica mais caro, é isso? Tá na cabeça, aí tem que estar na cabeça dos ministros, né, que formaram maioria para a volta não é imposto sindical, porque só quem pode cobrar imposto é o Estado. Mas eles têm um nomezinho, viu, Mota? Tem um nome fácil aí, contribuição assistencial, né? Um nome com um nome fofinho, com amor. Aí é contribuição assistencial obrigatória. Então, assim, é uma palhaçada. Olha, esse sindicato no Brasil virou negócio, como bem lembrou aqui o Zé. Eu já fiz inúmeras reportagens, inclusive fiz capas de revistas anos atrás, denunciando compra e venda de sindicato, com pagamento de propina. Fui alvo de vários processos, de várias dessas entidades aí sindicais. Ganhei todos os processos, amém, porque foram matérias bem fundamentadas e com denúncias de próprios sindicalistas, que começaram a brigar pelo butim. Aí um criou o sindicato dentro da base do outro sindicato, aí para poder regularizar, o assessor do ministro pediu pagamento de propina, ele resolveu denunciar, gravou tudo. Bom, o fato é o seguinte, isso é uma pouca vergonha o que acontece no Brasil. E por que acontece o que você falou, Daniel, de se gastar onde não deve? Porque não há fiscalização, infelizmente a Constituição, ela blinda a prestação de contas dos sindicatos, isso tinha que acabar. Porque esse dinheiro é igual o dinheiro do patronato que vai para o Sistema S. O TCU fiscaliza. Por que o sindicato, o TCU, não vai fiscalizar? O dinheiro está sendo arrancado do bolso do trabalhador. No mínimo, tinha que ter a fiscalização, porque esses sindicalistas vivem como nababos. Esse dinheiro é sempre desviado. Então, assim, não é possível. É preciso dar transparência a isso. É preciso que haja fiscalização em relação a esses recursos. Eu não concordo com contribuição obrigatória de forma alguma. Inclusive, eles quebraram, né? Quando com a reforma trabalhista aprovada no governo do Temer,
caiu a arrecadação desse pessoal de 3 bilhões de reais para 100 milhões. 3 bilhões de reais. Eu acho que seria o seguinte, se você precisa do sindicato para negociar dissídio, negociar qualquer coisa da sua categoria, o sindicato, ele faz um papel de um advogado. Ele cobra a contribuição para aquela ação específica, pontual. Vai lá e atua. Fora isso, não serve para nada. É dinheiro que esse pessoal bota no bolso. É um absurdo, infelizmente, essa decisão é um retrocesso e fez muito bem a juíza Ana Fischer, que eu conheço, muito competente, de escrever esse artigo. Infelizmente, ela é sozinha. Eu não vejo essa crítica dela ser ecoada na Justiça Trabalhista, ecoada em outros setores, nem Ministério Público, nada. Infelizmente, ela é uma voz solitária, tem o nosso apoio aqui, mas é uma voz solitária nesse ambiente. Cristiano Beraldo, a maioria das pessoas aqui se colocam contra a possibilidade de mudança de entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal. Traga um recorte também dos Estados Unidos de maneira breve. Por aí, como é que funciona o sistema e a organização desses sindicatos das mais diferentes áreas? Renato, primeiro não tem justiça trabalhista, né? Você tem um sistema onde você trabalha, se o patrão não paga, você vai na polícia, você denuncia o sujeito. Não existe todo esse envolvimento. Alguns setores têm uma presença muito forte de sindicatos, setores específicos, por exemplo, a aviação. E aí você olha o que acontece com as companhias aéreas americanas. Passam por permanente dificuldade, porque tem custos altíssimos com a mão de obra, tem que garantir ali uma série de benefícios e tal, e é sempre difícil. E aí eu já contei aqui, mas você tem o caso, por exemplo, do setor de construção civil em Nova York, que era dominado por construtoras sindicalizadas, ao ponto de que, quando você fechava o contrato com a empreiteira sendo sindicalizada, ela só poderia comprar material, cimento, ferro, tudo de fornecedores também sindicalizados. Tem que contratar 100% da mão de obra sindicalizada. O que aconteceu? Aos poucos, as empreiteiras não sindicalizadas começaram a conseguir uma obra aqui, outra ali, porque tinha um custo muito mais baixo. E aí, quando veio a crise de 2008, que foi terra arrasada no setor de construção civil, aí elas entraram com tudo, porque tem muito mais eficiência, tem muito mais preço para poder prestar serviço. Agora, quando a gente olha a situação do Brasil, essa discussão é uma discussão que sequer deveria existir. Nós gastamos energia para tratar de algo que não deveria existir, porque não há argumento para você querer fazer obrigatório algo que tem que ser uma prestação de serviço. O participante é que deve decidir se ele quer ou não aquele sindicato e acabou, e pronto. A gente fica vendo esse tipo de discussão e se lembrando das manifestações que a esquerda organiza. Quantas e quantas vezes a gente vê ônibus sendo fretados por sindicatos para levar manifestantes que sequer sabem do que estão tratando aquela manifestação. Uma vez eu abordei uma menina que estava no aeroporto de Congonhas, segurando uma faixa lá com o nome de um sindicato contra um PL qualquer que seria votado em Brasília. Isso era uma terça-feira, queria claramente influenciar os deputados que estavam embarcando ali para passar a semana em Brasília. E aí eu fui perguntar a ela, escuta, o que é esse PL aqui, do que se trata? Aí a moça falou, eu não sei não, só pediram para eu vir aqui fazer esse trabalho, segurar essa faixa. Então os sindicatos vão financiando esse tipo de coisa. Mas tem o sindicato dos seguradores de faixa em aeroporto. Isso é ótimo. É isso, entendeu? Então não dá, é absurdo que a gente gaste energia com esse tipo de discussão, e a voz da juíza tem que ser multiplicada, porque o Brasil realmente desafia o bom senso a todo momento. Pois é, inclusive, não tenho certeza, acho que foi o Mota, na semana passada, destacou que tinha o sindicato dos funcionários que trabalham em sindicatos, não era isso, Mota? É isso, sindicato dos funcionários de sindicatos. Pois é, coisas que você só encontra aqui no Brasil. Federação Nacional dos Trabalhadores Autônomos.